Oi, gente, mais uma aula de biologia. Eu sei que eu só tô passando biologia, mas é porque para conseguir dar tempo para conseguir passar todos aqueles tópicos que eu falei para vocês de passar. E nas aulas presenciais a gente vai dar uma reforçada melhor, acho que em redação, em alguma coisa assim. Mas por enquanto, vamos lá. Eu fiz as contas, vai dar para terminar esses tópicos que eu falei para vocês na aula passada e na aula retrasada. Então, se você não assistiu a primeira aula de bioquímica, você assista, que é a aula que a gente fala de água. A segunda, a gente falou sobre os sais minerais, e nessa a gente vai entrar nos orgânicos. A gente então falou da água e dos sais minerais, que eram inorgânicos, e agora a gente vai falar do carboidrato, que é orgânico, que era o primeiro lá da listinha, lá na primeira aula. Se você não assistiu, assista antes de vir para essa aula, porque senão você não vai entender nada. Aqui em cima tá aparecendo os cards dos dois vídeos, é só clicar, tá bem aqui. E é isso. Se você não assistiu, vai lá assistir, depois você volta aqui. Se você já assistiu, bora pra frente e vamos para o que interessa. É isso, galera. Nós vamos falar sobre glicídios. Gabriel, que é isso? Glicídio nada mais é do que carboidrato. Acho que vocês já ouviram falar de carboidrato. Sempre que a gente fala de dieta, sempre que a gente fala de alimentação, a gente fala dos carboidratos, que estão muito relacionados, mas os carboidratos, eles podem ser chamados também de hidratos de carbono, eles podem ser chamados de açúcares e eles podem ser chamados de glicídios. O termo mais correto atualmente é chamá-los de glicídios, ok? Porque carboidrato e hidrato de carbono tá relacionado a essa questão de hidrato de carbono, de ter esse negócio do carbono. Porém, existem alguns glicídios que nem sempre apresentam essa estrutura, então é por isso que hoje está se preferindo chamar eles de glicídios ou de açúcares, tá? Mas carboidrato e hidrato de carbono não está errado. Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que ele é a primeira fonte de energia. O que isso quer dizer, Gabriel? O nosso corpo, ele precisa de energia. Para isso, ele vai usar o quê? Ele vai usar o carboidrato. Então, vai ser o carboidrato, a primeira coisa que o corpo vai queimar para ter energia. Qual é a segunda coisa, Gabriel? A gordura. Qual é a terceira coisa, Gabriel? Aí, as proteínas. Por que isso, Gabriel? O que está acontecendo no nosso corpo que eu não estou entendendo nada? Bom, o glicídio, ele não é a fonte de energia mais alta, então não é ele que vai dar muita energia para o corpo. Ele vai dar uma energia baixa, até que baixa, digamos assim. Ah, então nosso corpo é burro porque ele puxa primeiro o glicídio, o carboidrato, mas o carboidrato não dá tanta energia assim. Mas é o que o carboidrato, gente, ele é rápido. A queima dele é muito rápida. Então faz com que o corpo consiga energia de uma maneira muito rápida. Então depois vem a gordura, que é mais difícil de ser quebrada. Então a gente tem, por exemplo, o corpo processando para tirar energia da gordura, o tempo que ele demora para fazer isso, ele teria feito 10 vezes mais com um carboidrato, por exemplo. Uma coisa que vocês podem perceber, que eu vou relacionar aqui para vocês, na vida de vocês, que vocês vão ter uma noção maior disso, é quando uma pessoa vai fazer dieta, geralmente ela quer cortar a gordura o alimento, parar de comer gordura e algo assim, quando na verdade ela tem que parar de comer carboidrato. Por quê? Parando de comer carboidrato, o corpo não tendo tanto carboidrato, não parando de comer totalmente, a gente precisa dos carboidratos para as outras coisas, tá? Mas diminuindo a quantidade de consumo de carboidrato vai fazer com que o quê? Vai fazer com que o corpo queime esse carboidrato e aí ele vai para a segunda fonte de energia, que é a gordura. E aí ele vai começar a queimar a gordura no corpo, do corpo, para produzir energia. E aí a pessoa emagrece. Então, emagrecer, você parar de comer gordura e continuar comendo pão, massa e essas coisas de uma maneira extremamente desfreada, você não vai queimar gordura do corpo, porque o seu corpo vai estar sempre queimando somente o carboidrato. E por último, como eu disse, a terceira fonte é as proteínas. Bom, os glicídios, eles têm função estrutural, ok? E o que seria essa função estrutural, Gabriel? Eles formam estruturas. Então, exemplos disso que eu trouxe para vocês, a gente vai falar mais aprofundado lá embaixo, mas eu trouxe a celulose. A celulose, gente, se você está com uma folha de papel aí na mão, você está isso é celulose, tem celulose no caso, é uma estrutura feita por celulose. A celulose ela é o componente principal ali do tecido vegetal, então as plantas, as madeiras e
tudo isso é feito por celulose, e essa estrutura, essa parte estrutural é pela celulose. Tem a quitina, que ela vai ser a parte estrutural dos exoesqueletos, dos aracnídeos, por exemplo, dos insetos e também dos caranguejos e etc. Se você já comeu um desses, você estava. A casquinha dele ali é feito de quitina, é feito de carboidrato. E a ribose e açúcares em geral. Então, quando a gente fala de carboidrato, a gente tem que lembrar muito, relacionar muito com açúcar. Então, uma coisa que é importante vocês lembrar: os ácidos nucleicos de DNA e RNA são constituídos por carboidratos. Isso pergunta direto em prova, seja em vestibular, seja em Enem, seja no Enseja, sobre o RNA e o DNA ser constituídos por carboidratos, e eles são sim, a gente vai ver lá na frente também. Onde a gente encontra carboidrato, Gabriel? Em massa, pão, açúcares, chocolate. Quando a gente fala de chocolate, gente, a gente está falando de chocolates que são geralmente meio amargo ou amargo. O chocolate ao leite, por exemplo, ele acaba tendo mais gordura do que carboidrato. Então, se você, por isso que às vezes com os chocolates que são às vezes permitidos em dietas e etc, é o amargo ou meio amargo, porque eles têm menos gordura enfim. Tanto também para você, tem muita gente que fala que para ter maior concentração e estudar e etc, o chocolate é interessante, mas o chocolate com carboidrato, tá bom, gente? Uma coisa que é interessante, que uma vez caiu numa questão do Enem, se eu não me engano, que era justamente, estavam perguntando se uma pessoa precisasse de energia rápida, se era preferível que ela, para fazer uma maratona ou algo assim, eu não lembro direito, se era preferido ela comer farinha ou comer uma proteína, comer tipo uma carne ou algo assim. E a resposta era, obviamente, o prato de farinha, porque por ser um glicídio, por ser um carboidrato, ele faria a queima e transformaria em energia mais rápido. Já a proteína demoraria muito, em torno aí de umas 2 horas. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar falando dos carboidratos. A gente vai dividir em 3 tópicos, que são os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Gabriel, que nomes difíceis, sim, são difíceis, gente. Mas, ó, vamos desmistificar esses nomes igual a gente sempre faz. A gente tem aqui sacarídeo. O que seria sacarídeo? Toda vez que você ouvir a palavra sacarídeo, você vai relacionar com açúcar. Açúcar é o que a gente vai relacionar quando ouvir a palavra sacarídeo. E aí a gente tem monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. O que seria o monossacarídeo? Uma molécula só, gente. Toda vez que você ouvir monossacarídeo, a gente está falando de uma molécula de açúcar. Se a gente está falando de oligosacarídeo, a gente está falando de poucas moléculas de açúcar. Uma não, 2, 3, 4, aí seria um oligosacarídeo. E aí, polissacarídeo é aí muitas moléculas de açúcar. Gente, lembrando que eu estou falando de moléculas, então, eu estou falando da estrutura, eu trouxe aqui umas imagens para vocês entenderem. Aqui eu tenho vários elementos, ó, provavelmente eu tenho aqui, ó, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios, eu tenho 6 oxigênios, mas é uma molécula só, por isso que é chamado de monossacarídeo, uma molécula com vários elementos, tá? Depois eu tenho o oligosacarídeo, que eu não trouxe uma imagem para você, mas acho que essa aqui, 1, 2, 3, 4, aqui está continuando, mas vamos supor que se ela fosse de 3, 2 ou 4, ela seria uma oligosacarídeo, tá? E depois, polissacarídeo é essa, que são várias moléculas, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui, são várias, formam as polissacarídeos. Gabriel, o que isso tem diferença? Tem diferença, gente, e a gente vai estudar cada uma delas agora aqui embaixo para vocês entenderem. Vamos lá. Começando pelo o monossacarídeo, lembrando, monossacarídeo, uma molécula só. O que vai mudar? Vai mudar essa estrutura aqui dentro. Então, mudando essa estrutura aqui dentro, elas podem ter de 3 a 7 carbonos. Então, aqui eu tenho a molécula
com 6 carbonos, ó, 6 carbonos. Então, eu sei que aqui tem 6 carbonos nessa molécula. E não é um monossacarídeo, porque tem uma molécula só, mas ela pode variar, a estrutura interna dessa molécula pode ter de 3 a 7 carbonos. E aí que vem os nomes diferentes. Nossa, Gabriel, um monte de nome, eu vou esquecer tudo. Gente, é só lembrar que todos eles são OSE no final, e aí você vai, igual a Copa do Mundo, o campeonato de futebol, que é tricampeão, bicampeão, tricampeão, tretacampeão, pentacampeão, hexacampeão e heptacampeão, é a mesma coisa. A única diferença é que não tem campeão na frente, e sim oxi. Então é triose, tetatrose, pentose, hexose e heptose. Então a gente tem aqui, quando tem 3 moléculas de carbono, triose, 4 moléculas de carbono, tetrose, 5, pentose, 6 e assim por diante, tá? Então a gente tem uma molécula só de açúcar e dentro dela a gente tem essa diferença de nomes baseado no carbono, tá? Então aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Então a gente tem 7 carbonos, 6 carbonos, 5, etc. Nossa, Gabriel, eu nunca vou decorar essas fórmulas. Gente, é fácil. A fórmula, se você decorar uma delas, você decora as outras. Não, Gabriel, como assim? Reparem comigo, triose. Triose são quantas? 3. Então eu tenho 3 carbonos. O hidrogênio, ele vai ter o dobro. Então qual é o dobro de 3? 6. E o oxigênio copia, mantém o mesmo do carbono, 3. O de baixo, tetatrose. Você não entendeu ainda? Mais baixo você vai ficar mais claro, ó. Tetatrose são quantos? 4 carbonos. Beleza, eu sei que tetatrose são 4 carbonos. Mas quantos hidrogênios e quantos oxigênios? Hidrogênio é o dobro, 8, e o oxigênio continua 4. Mesma coisa na pentose. Carbono 5, hidrogênio dobro 10, o oxigênio mantém. Hexose, também a mesma coisa. Calma aí que o 12 e o 6 ficaram grandes. Mas eu tenho, no hexose, eu tenho quanto? Eu tenho 6 carbonos, aí eu tenho o dobro 12 de hidrogênio e eu tenho 6 oxigênio. E assim por diante, tá? Até a heptatose, que é 7, 14 e 7. Mas graças ao bom Deus, as que mais caem são duas dessas, as que tem 5 e as que tem 6, e é o que eu vou falar para vocês. Mas cabe aí vocês saberem como que chama com 3, a que chama com 4 e a que chama com 7. Então as que mais caem é a pentose e a hexose. Então vamos lá, pentose. As que mais caem é a desoxirribose. Meu Deus, que palavra difícil. Bom, mas as que mais caem são a pentose e a hexose, então a 5 e a 6, como eu estava dizendo. E na pentose, a gente vai ter a ribose e a desorribose. O que seria isso, Gabriel? Bom, para vocês saberem, RA e DNA é ali presente neles. Então, como eu vou saber qual é cada um, Gabriel? Ó, começou com D aqui, D aqui. Começou com R aqui. Isso aqui é uns macetes para vocês decorarem, gente. R aqui. Então, a desorribose é para o DNA e a ribose para o RNA. Gabriel, você me disse que pentose, a molécula era C5, o H era o dobro 10 e o oxigênio mantinha 5. A ribose tá certo ali, ó. Mas eu acho que você digitou errado no DNA, porque tá 4. Gente, a única molécula diferente é a do DNA. A do DNA, ela é 1 a menos no oxigênio. Por quê, Gabriel? Quanto mais oxidado, quanto mais oxigênio tem, mais fácil é dessa molécula ser quebrada, mais fácil é dessa molécula morrer. É por isso que a gente diz que o DNA é algo mais constante, é algo mais firme do que o RNA, que o RNA é algo que foi feito mais para morrer por causa de uma molécula a mais de oxigênio. Ele mostra que o RNA não é tão estável quanto o DNA. O DNA é algo mais estável, o RNA não. Tanto que o nosso DNA se mantém aí durante a nossa vida inteira. Vamos lá, gente. E nos hexoses, que os que mais a gente conhece, é a glicose. Eu acho que todo mundo conhece a glicose, a molécula de açúcar da glicose. Então, ela é um monossacarídeo, porque ela é uma molécula só. E ela é a fórmula geral do C6. Por quê? Porque ela é uma hexose, ou seja, 6 moléculas de carbono. E ela é um açúcar. Então a gente tem a glicose, a gente tem a frutose e a gente tem a galactose. Onde a gente encontra
A glicose no sangue, etc., é o que geralmente a gente conhece, tá? A frutose nas frutas e etc. E galactose no leite, beleza? Vamos lá. Uma coisa que nós precisamos saber sobre os monossacarídeos. Eles são solúveis em águas, então eles são diluídos em água. Eles não sem hidrólise. O que seria hidrólise, Gabriel? Lembra quando eu falei de água, que eu disse que a água ela fazia parte da síntese dos materiais? Que às vezes quando eu juntava o material ou eu colocava água e quebrava e fazia essa desjunção, essa síntese, que eu separava ou juntava os materiais? É exatamente quando eu falo que é sem hidrose, eles não conseguem ser quebrados por água. Por quê? Porque é uma molécula só. Então, olhem aqui para mim. Eu tenho uma molécula aqui. Eu não tenho duas moléculas para eu dividir ela, para eu quebrar ela, para a água quebrar ela. Então, por isso que ela é sem hidrose. Se eu jogar água nela, ela não vai quebrar a molécula, porque não tem duas moléculas para serem divididas. Não vai ser dividido. Só existe uma molécula. Então, não tem o que dividir ali, ok? É por isso que nos monossacarídeos é os únicos que são sem hidrose e eles são doce, tá? Então, doce, o gosto doce no caso. Agora vamos falar dos olissacarídeos, que quer dizer poucos. Graças ao bom Deus, a gente é pedido, é cobrado só os disacarídeos, que são com duas moléculas. Então, aqui, duas. É um oligosacarídeo, porque é poucas, mas é um de... Eu esqueci o nome, calma aí de sacarídeo, porque são duas, tá? Aí depois teria três, que ainda assim seria oligosacarídeo, quatro, que ainda assim seria oligosacarídeo, só que, felizmente, os que caem são esses os que mais caem são esses com duas. Então, dos oligossacarídeos, a gente vai prestar atenção nesses que são de duas moléculas só de açúcar. Então, a gente tem a maltose, que é a mais conhecida, assim, vamos dizer. A lactose também, que é muito conhecida. A gente vê em estampa de leite, em tudo quanto é lugar, essa questão de lactose. A sacarose, e é isso. A maltose a gente vai encontrar no malte, a lactose no açúcar, o açúcar do leite animal, tá? Então, a lactose é o açúcar do leite animal. E aí, a sacarose a gente vai encontrar na cana de açúcar. Um exemplo para vocês entenderem. Aí eu disse para vocês que a gente vai estudar os que são duas moléculas, então aqui, maltose são duas moléculas de açúcar junto, lactose, duas moléculas de açúcar junto, sacarose, duas moléculas de açúcar junto. Aqui em cima, quando eu disse da ribose, é uma molécula só. Dexorribose, uma molécula só. Glicose, uma molécula só. Frutose, uma molécula só. Galactose, uma molécula só. O que vai acontecer? A gente vai pegar esses monossacarídeos e quando eles se juntam, por exemplo, quando eu junto a glicose com a frutose, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente a sacarose. Entenderam? Então, quando eu estou juntando dois monossacarídeos, eles passam a ser duas moléculas. Se eles passam a ser duas moléculas, eles deixam de ser monossacarídeo e passam a ser oligossacarídeo. E aí, cada um deles vai receber um nome. Então, se eu junto duas moléculas de glicose, eu vou ter a maltose. Se eu junto uma molécula de glicose com uma de galactose, eu vou ter a lactose. Se eu junto a glicose mais a frutose, eu vou ter a sacarose. Uma coisa que vocês podem usar para decorar isso. Ambas as três é pleonasmo, né? Então, ambas elas têm a molécula de glicose, ambas têm a glicose, então, das duas moléculas que existem nelas, uma é glicose, e só vai alterar a segunda. A do malte vai ser a glicose, glicose com glicose. A lactose vai ser a galactose com a glicose. E a sacarose vai ser a frutose com a glicose. Beleza? Continuando, eles são solúveis em águas também. Esses já sofrem hidrólise, porque agora estamos falando de duas moléculas juntas, então a água vai conseguir separar elas. Então, se existem duas, elas podem ser separadas. Sendo separadas, elas sofrem hidrólise, ok? E elas também são doce. Agora a gente vai para o último, que é um dos mais importantes, é um dos que mais cai, é os que mais pedem e é os mais complicadinhos, digamos assim, porque é polissacarídeo. A gente está falando disso aqui, uma estrutura com várias moléculas. A gente não vai entrar aprofundado nas moléculas em si, mas vamos falar sobre elas, as mais importantes, sobre suas propriedades
Enfim, vamos lá. Um dos polissacarídeos mais importantes é a celulose, eu já citei lá em cima para vocês, mas a celulose, ela está presentíssima, importantissimamente presente na parede celular vegetal. Então, é ela que faz a parte rígida da célula vegetal, que vai segurar todas as coisas ali dentro. Então, quando a gente vê uma célula vegetal, eu já mostrei para vocês na aula passada, a bordinha grossa que segura toda a parte de dentro dessa célula é chamada de parede celular. Essa parede celular que faz a delimitação da célula, ela é estrutural e ela é formada por celulose. O papel também, tá? Papel. A gente tem a quitina, que eu já falei para vocês também, que ela vai ser a parede dos fungos. Então, os fungos vão ser formar, a parede dos fungos vai ser formada por quitina e os exoesqueletos dos artrópodes. Eu já falei para vocês também que os artrópodes vão ser todos os insetos. Então, os exoesqueletos de todos os insetos é feito por quitina, tá? É um carboidrato, tudo isso é carboidrato que eu tô falando para vocês, hein? Tudo isso molécula de carboidrato. Os aracnídeos, então aranha, escorpião e etc. E também os molúsculos, não, perdão, esqueci o nome para eles, mas o caranguejo e etc. O glicogênio, tá, vamos lá. A celulose e a quitina, elas são relacionadas a algo estrutural, gente, a estrutura. Já o glicogênio e o amido vão estar relacionados a armazenamento. E aí que eu vou falar para vocês. O nosso corpo, ele precisa a todo momento estar consumindo glicose. Não, não precisa. Por quê? Porque o nosso corpo é inteligente, ele sabe que tem horas que a gente não vai consumir glicose que a gente precisa e tem horas que a gente vai consumir glicose a mais do que a gente precisa. Então, para isso, ele vai armazenar, o nosso corpo ele é capaz de armazenar glicose, de armazenar açúcar. E ele vai reservar isso aonde? Em nós humanos? No músculo e no fígado. Humanos, que eu digo animal, tá? Ele vai tanto no músculo quanto no fígado. O músculo vai ser o que vai ser mais usado para os músculos mesmo, e o fígado por todo o nosso corpo. Então, o glicogênio, só que ele não vai armazenar isso no nosso fígado e no nosso músculo como forma de glicose. Ele vai transformar, essa glicose vai ser transformada em glicogênio, que é esse polissacarídeo, e aí esse polissacarídeo vai ser armazenado. Para quê? Para quando a gente precisar de glicose, o corpo vai lá, quebra esse glicogênio, transforma ele e pega a glicose que a gente precisa. Então, o glicogênio é a reserva animal e o amido é a reserva vegetal, que vai ser reservado na raiz dos vegetais e etc. Ele vai ser guardado na raiz em forma de amido, essa glicose. Quando a planta precisar, ela vai lá e quebra, da mesma maneira que o corpo quebra para pegar glicose no glicogênio. A planta vai quebrar para quebrar o amido para pegar a glicose. Ok? Nesse caso, eles são insolúveis em água, eles não se dissolvem em água, eles sofrem hidrose, igual os outros, menos o monossacarídeo, porque eles são poli, então eles são muitos, então eu consigo quebrá-los, e aí, por fim, eles não são doce igual os outros. Então, por exemplo, se você comer uma folha de alface, nunca que você vai comer uma folha de alface e falar, que alface docinha. Bom, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu disse para vocês e que vocês assistam a próxima aula, que a gente vai falar dos outros tópicos, ok? Qualquer dúvida, quinta-feira tem o plantão e domingo as aulas. Muito beijão, até mais!